hoje nós vamos falar de algo que repercutiu bastante nesse início de ano, né? Sobre o caso do cão orelha, que é uma das motivações do tema de hoje, que é segregação e união. Sim. Junto com esse caso, eu vou trazer também um olhar diferenciado do caso Epstein, que está muito aí na mídia, e eu vou buscar trazer uma reflexão para nortear que talvez esses casos tenham algo importante que a gente precisa refletir, ter discernimento, ter um posicionamento crítico enquanto humanidade, porque atualmente o que vem acontecendo, o que a gente está acompanhando, tem mostrado que a segregação pode nos destruir como humanos, e o quanto a união precisa ser olhada e o quanto ela é importante. Então, para quem já acompanhou, foi assim horrível o que aconteceu com o cãozinho, né? Eu não vou ficar aqui dando detalhes, porque isso já foi muito bem divulgado, mas o que eu quero trazer é que, até o momento, esse caso segue com impunidade. 6 adolescentes foram envolvidos e só um, até hoje, foi detido, vamos dizer assim, e o que se mostrou é que famílias influentes desses jovens fizeram muita coação com testemunhas. E qual foi o que eu achei de mais importante nesse caso? É que, por causa de tudo que aconteceu, de tanta agressão e impunidade, tiveram manifestações grandes no nosso país, por muitas capitais e na Avenida Paulista. E antes de eu observar essa manifestação, eu estava indo para São Paulo, no caminho eu falei assim para o meu marido: vai precisar acontecer alguma coisa. Eu espero que essas organizações contra maus tratos façam alguma coisa, porque a população precisa se mover para que aconteça alguma coisa com esses jovens, né, com esses adolescentes. Ocorreram essas manifestações, mas até agora nada. E aí, na sequência, quando veio à tona todos os dados do caso Epstein, falei, nossa, essa temática agora foi confirmada. A gente acompanhou, né, o que acontecia, mas o que foi divulgado, que são atrocidades, são coisas horríveis. Só que muitos que já estudavam sobre autoconhecimento já tinham contato com esse tipo de informação. Eu mesma, há uns 6, 7 anos, entrei em contato com esse tipo de situação e eu fiquei assim, com tanto medo e tão apavorada por ter uma criança muito pequena em casa que eu deixei de estudar, tá? Então, muitas pessoas já sabiam, já conheciam ou desconfiavam. E aí eu trago novamente algo. Será que não vai passar da impunidade novamente, Carol? Será que a impunidade vai se estabelecer mais uma vez? E uma reflexão que é importantíssima. Por que isso veio à tona agora e divulgado por pessoas que estão envolvidas nesse caso? O que tem por trás disso que a gente não parou para refletir? O que será que a humanidade está passando por tanta impunidade? Porque existem pessoas poderosas. Existe muito poder envolvido, existem políticos que têm interesse nisso, muito dinheiro que corre, muita riqueza do planeta envolvido. E se existe impunidade, impunidade gera impunidade. Então isso é um script que está presente na nossa humanidade. Se a gente está com tanta impunidade é porque nós somos responsáveis, de certa forma, por isso. E de que forma? Você já viu alguma vez, do que você estuda dentro do jornalismo, algum momento em que a humanidade estivesse tão polarizada como ela está hoje? É demais. A gente sempre viu, essa polarização sempre existiu, né? A minha mãe sempre fala, Carol, isso existe desde que eu me entendo por gente. Só que eu acho que com rede social, né, com mais interação, a gente pode interagir com pessoas de qualquer lugar do mundo. Enfim, eu acho que isso se agrava muito mais, né, doutora? Isso sempre existiu, mas da forma como está hoje, não. Então, exato. Existem segregações políticas. Sempre existiram, e hoje de forma mais profunda, segregação religiosa. Segregação entre homens e mulheres. Como homens e mulheres são segregados. Dinheiro, classe social, etnias, LGBTQIA+. Então, a gente é conhecido como, dentro desse público, minorias, mas não é minoria, é a grande maioria da população. E essa segregação faz com que venha à tona muitos julgamentos, muitas críticas, muitas perseguições com essas pessoas que, entre aspas,
minoria. E o que acontece com essas pessoas e quem não está no poder diretamente? Inquisições. Nós estamos passando por várias inquisições desde quando a gente conheceu esse termo. E aí eu faço uma pergunta importante. Quantos de nós, hoje, passaríamos por realmente a inquisição que já existiu? Eu já passei por uma inquisição. Muitas pessoas não ficam em determinadas vagas, perdem contato com outras, exatamente por causa de inquisições. Isso é muito dramático. Então, quando existe poder e interesses escusos, vão existir inquisições. Quem perde com essas inquisições? A humanidade. Porque cada vez mais ricos, poderosos ganham com elas. As inquisições são promovidas, são geradas por poder. O que a gente então pode fazer? Em relação ao que aconteceu com o cão, e o que as famílias podem fazer em relação a isso? Os pais precisam ser exemplos, precisam ensinar sobre limites, sobre integridade de caráter, sobre empatia, sobre ajuda ao próximo, sobre retidão nos seus atos. Precisam ensinar também que existem punições. Porque qual foi a punição que esses adolescentes receberam? Ah, você fez algo errado, equivocado, você vai para Disney. Foge. Vai para Disney. Olha que punição que eles receberam. E por quê? Porque provavelmente esses pais vivem na impunidade. São poderosos, são influentes lá na região deles. E é isso que acontece. Em relação a essa temática do cãozinho, eu vou deixar um questionamento para todos os pais. Que tipo de ser humano você está formando a partir do que você é? Por quê? As palavras convencem. O exemplo arrasta. E por último, sobre o caso Epstein. Nós, pais, educadores, familiares, precisamos cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes e da nossa família. Por quê? Eu fiquei refletindo, de acordo com a biologia, eu nem sei se essas pessoas que foram divulgadas, envolvidas nesse caso, são seres humanos. São seres, mas eu não sei se são seres humanos. E eu não sei se eles conhecem o que é a humanidade. Talvez eles nunca reconheceram o que é a humanidade. Talvez nós não sabemos a fundo o que esses seres são, o que eles fazem. Então, hoje, uma frase que eu gostaria de deixar para essas famílias que têm crianças em casa, além de zelar e cuidar, não deixar com estranhos, ficar o tempo todo, orar e vigiar. É o que a gente precisa fazer. Zelar pelo nosso patrimônio, pelos nossos tesouros. E a gente precisa começar a clamar, a pedir por justiça divina. Para ver se a justiça dos homens, entre aspas, da humanidade, comece a entrar em prática. E por fim, que a nossa indignação, diante de tudo que está acontecendo, nos una. Porque nós precisamos nos unir, porque juntos, unidos, nós somos mais fortes. E que elas tragam a humanidade que existe em nós, e não o contrário. Que a gente se torne mais humanos, e não o contrário. Maravilha. Realmente uma reflexão muito importante a ser feita. Acho que casos assim, não que sejam necessários, não me entendam errado, são necessários para abrir os olhos, né? Porque parece que a sociedade só abre os olhos quando algo muito grave acontece. Então é importante para que justiça seja feita, para que comportamentos mudem e para que os pais parem de deixar que os filhos sejam impunes e passem a mão na cabeça de tudo que os filhos fazem. A gente, lógico que é um amor incondicional, mas é preciso educar se você ama. E além disso, estar presente. Exato. Porque eu acredito que nenhum pai hoje queira deixar um filho num bairro que é muito perigoso, que tenha tráfico, que tenha coisas ilícitas, situações ilícitas. Como deixar, então, um filho sozinho no ambiente virtual? É muito mais perigoso do que qualquer situação de perigo que a gente conheça hoje no planeta. E, assim, a ingenuidade da nossa parte é acreditar que esse caso Epstein, por exemplo, é um único e isolado. Eu acredito que vão começar a acontecer e aparecer muito mais situações em relação a isso. Então, nós temos que nos responsabilizar pela nossa parte, pela parte que nos toca. Porque se a gente não proteger quem está à nossa volta e quem é importante, eu não sei o que vai acontecer com a humanidade.